Que bom estarmos aqui, né, para buscarmos a presença do Senhor, para ouvirmos dele. Já temos nos alimentado, já temos recebido da parte de Deus. E eu quero compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida também, nesse momento. E eu quero começar com uma pergunta: de qual grupo você faz parte? Pergunta aí para esse jovem bonito, essa jovem bonita que está do seu lado. Pergunta aí, de qual grupo você faz parte? Você faz parte do grupo dos rebeldes ou você faz parte do grupo dos aliançados? Dos aliançados em nome de Jesus. E isso está aqui na Bíblia. Vamos lá para Números 16. Em Números 16 vai relatar que aconteceu num certo momento uma divisão, e o povo precisou escolher de qual grupo, de qual lado, né, eles iam ficar. Vamos lá, vamos ler Números capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Nós estamos nessa tarde aqui, indo para a noite, falando sobre aliança, sobre aliançados, sobre jovens aliançados. E não tem como nós falarmos de aliança se nós não lembrarmos que o oposto de aliança é a rebelião. Então, quando se fala de rebelião, nós nos lembramos desse texto. E aqui nesse texto fala sobre esse grupo de rebeldes que se levantaram contra a sua liderança. Vamos lá, versículo 1. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Não eram qualquer pessoas, eram pessoas da liderança, príncipes, pessoas de nome, pessoas que estavam lá em cima. Olha só, prestem atenção. E se ajuntaram contra a liderança. Quem era o líder aqui? Moisés. E aqui estava acontecendo uma rebelião. Começando a acontecer algo aqui que soou aos ouvidos de Deus. E se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, porque toda a congregação é santa e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu o seu rosto sobre terra e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incessários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então, o que estava acontecendo aqui não era com pessoas de lá, ímpias, pessoas do lado de fora, mas eram com pessoas que estavam no meio, no meio dos filhos de Israel. Ou seja, eles estavam se levantando contra a liderança de Moisés. Eles começaram a achar: como assim? Deus só fala com Moisés? Deus só fala com Arão? Deus fala conosco. Nós também temos os nossos dons, nós também temos nossos talentos. Deus também pode mover na nossa vida. Por que Moisés quer ter essa autoridade? Moisés quer mandar em nós. E então eles começaram a se levantar e começaram a fazer um montinho, começaram a fazer um grupinho, sabe? E começou a ter aquela confusão ali naquele meio. E Moisés se entristeceu. Por quê? Porque toda rebelião ela vai trazer peso e tristeza para a liderança, sabe?
peso e tristeza. Não faça parte do grupo dos rebeldes. Faça parte do grupo dos aliançados. Porque aqueles que são aliançados, ele traz honra, ele traz alegria, ele traz compensação. Mas o rebelde não. O rebelde traz tristeza, traz confusão, traz contenda. E ele também vai sofrer as suas consequências por ser um rebelde. Porque Deus, ele não se agrada. Deus não se agrada. Ah, pastora, mas a senhora não sabe o que está acontecendo aqui. Esse líder está vacilando. Não importa. Se esse líder está vacilando, você ora e deixa que Deus trata da liderança. Não se intrometa com líderes. Não se intrometa com liderança. Deixa Deus cuidar da liderança. E então o que estava acontecendo é que aquele grupo ali estava insatisfeito com a liderança de Moisés, não estava satisfeito com as ordens que estavam sendo dadas, eles estavam inquietos, e Corá não somente, e a insatisfação dele não ficou só para ele chamou outras pessoas. Você não concordar com a sua liderança, isso não é errado. Nós vamos discordar em algumas vezes. Alguma coisa você não vai concordar. Agora você tem todo o seu direito de você ir até o seu líder e falar da sua insatisfação e dizer: eu não estou entendendo. E o seu líder vai te explicar. Se você não entender, tudo bem, eu não entendi. Continua obedecendo. No tempo certo você vai entender. E se ele estiver errado, Deus vai tratar da sua liderança. Mas não tente ir contra os seus líderes. Não vá contra a sua liderança. O que aconteceu com Corá? Ele, não insatisfeito, juntou com outras pessoas. Foi lá e chamou. Ele chamou filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão. Ele, não satisfeito, foi lá e chamou outras pessoas e começou a falar: olha, isso que Moisés está fazendo não está certo. É só ele que é santo? Só Deus só se revela a ele? Não, Deus se revela a nós também. E ali começou um montinho. E então começaram a se levantar. E isso foi crescendo. E a palavra fala que se tornou 250 homens, 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, ou seja, líderes, pessoas de nome, pessoas importantes, pessoas de influências, todos aqueles estavam se levantando contra Moisés, e aquilo trouxe grande tristeza contra a vida dele. E então, vamos lá, mais lá para o finalzinho, porque o nosso tempo é pouco, versículo 27, levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Eles foram tudo ali para se rebelar contra Moisés. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Moisés falou: tudo bem, vocês estão se levantando contra mim. Então Deus, ele vai julgar. Por quê? Porque é Deus quem nos justifica. O líder não precisa se justificar. E Moisés estava falando ali: eu não vou precisar me justificar para ninguém. O líder não se justifica para liderado. Se o teu líder está errando, ele não precisa se justificar para você, porque Deus é quem justifica a causa dele. E então aqui, ele fala assim, o Senhor mesmo, ele vai julgar a minha causa. E então, no versículo 28, então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas as obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então eu não sou enviado do Senhor. Olha só o que Moisés falou: se não acontecer um juízo hoje aqui, eu não sou enviado do Senhor. Então naquele momento ali ele desafiou. Ele falou: se eu não sou enviado, porque ele tinha convicção de que tudo que ele estava fazendo ali era por ordem de Deus.
Ele estava totalmente ali conectado com o Senhor. E aqueles que estavam se levantando, coitado deles, eles estavam se levantando contra a liderança. E eles não estavam indo contra ele, mas estavam indo contra Deus. E Deus ia julgar a causa dele, naquele momento ali. E aí no versículo 30 ele fala: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra se abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Ou seja, Moisés acabou de falar o que aconteceu: um terremoto. Aqueles 250 pessoas, aqueles rebeldes, eles foram engolidos e tragados pela terra, né? E de repente eles desapareceram, né? A palavra fala: abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Então, naquele momento ali, o juízo de Deus veio na hora sobre aqueles rebeldes, aquele grupo que estava se levantando contra os aliançados, contra aqueles que estavam fazendo a vontade de Deus, contra aqueles que estavam totalmente aliançados com o Senhor. Eles e todos os que lhe pertenciam. Sabe o que significa isso? Não fica junto com rebelde. Não seja um aliançado com rebelde. Não seja cúmplice de um rebelde. Ande com um aliançado. Seja aliançado. Você está aqui nessa tarde, noite, nesse tempo, aprendendo sobre jovens aliançados. Não ande com pessoas rebeldes. Ah, mas eu gosto tanto dele, gosto tanto está andando por outro caminho. Eles têm que te seguir, e não você tem que seguir o rebelde. Se quer continuar naquela rebeldia, porque no momento que vier o juízo, você vai juntinho com ele. No momento que Deus vier para tratar, a prova vai vir juntamente para essa pessoa, e vai vir para você também. Então, pula fora. Não anda com rebelde. Não ande com pessoas rebeldes. Porque todos que estiveram participando daquele grupo, todos que estiveram junto, Deus não poupou no céu quando houve ali, quando se rebelou contra Deus, quando aquele querubim se rebelou contra Deus, Deus não poupou, Deus expulsou do céu, e a palavra fala que foi a terça parte, foi junto. Por que Deus vai poupar aqui na terra? Deus ele não compactua com a rebelião, com a rebeldia, sabe? Deus, Ele está junto com aqueles que andam com a verdade, que andam com a palavra, que andam com a aliança com Ele. Deus, Ele tem compromisso com a autoridade espiritual que Ele constitui nesta terra. Então a palavra fala aqui no versículo 34: todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, disse a Moisés, né? Então, ou seja, todos que estavam junto nessa rebelião foram tragados, né? Todos que estavam na rebelião de Corá. Eu quero que você abra lá no Salmo 84, mas uma coisa interessante é que você pode observar que Corá, ali juntamente com aquele grupo, eles se levantaram contra Moisés e eles foram tragados pela terra. Mas ali, dentre aquele povo, na família de Corá, existiu um que não entrou no meio daquela rebelião. Existiu um remanescente. Sempre vai haver um que não vai se misturar. Ainda que você seja esse um, ainda que você esteja sozinho para lutar pela verdade, permaneça. Mas pastora, só tem eu. Todo mundo está contra. Ande no contrafluxo, mas permaneça fiel a Deus. E eu acredito que por causa desse um, ainda houve, né, esse um, porque aqui no Salmo 84, nós vamos ler o Salmo dos filhos de Corá. Olha só,
Então significa que sobrou um para contar a história, um para permanecer a descendência, um que continuou sendo aliançado e permaneceu e continuou, né? Deu continuidade, continuou na descendência, no legado. Olha aqui, é o mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Esse aqui são os filhos, não são os rebeldes, mas são os aliançados. Ainda que os seus pais se rebelaram, ainda que os seus pais foram tragados, eles não seguiram os mesmos conselhos, eles não seguiram os mesmos caminhos. E você vai ver aqui, ó, quão amáveis são os teus tabernáculos. Esses aqui eram adoradores, esses aqui eram aliançados. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha, esses aqui fizeram a diferença. Deus está te chamando para fazer a diferença, para ser um aliançado que faz a diferença. Não importa se quem te gerou, sabe? Mas aquele que me gerou, sabe, me ensinou coisas que não foram certas. E talvez hoje não está nem na igreja mais. Não importa. Mas se você permaneceu fiel e na aliança, seja como filho de Corá. Permaneça na aliança. Dê continuidade. Sabe? Dê continuidade. Seja um aliançado. Não faça como os rebeldes, como aqueles que se rebelaram, que foram tragados pela terra. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso.